Fala pessoal, tudo bem? Como você pode observar, hoje, dia de raciocínio lógico com o mestre Jairo Teixeira, que acompanhou vocês aí nessa grande jornada aqui na preparação para o TJPE. E a gente vai fazer aquela velha revisão. Jairo, inclusive, que vai estar com a gente aqui na turma 2 do Detonando PCPE. Finalizamos então a turma do TJ Turbo e para você que quer seguir na sua preparação, você que quer seguir rumo aí à Polícia Civil do Estado de Pernambuco, vamos hoje inclusive abrir as inscrições, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo não só o grupo da semana gratuita daqui do TJPE, mas vou deixar o grupo também do curso da Polícia Civil, se você tem interesse em dar partida aí, né, dar início na sua preparação rumo à Polícia Civil. E claro, pessoal, desde já muito grato aí, ó, para Eric que comentou aí, ó, Marcela Barros, né, que é a primeira vez que assiste a professora da Ana Cláudia, didática, parabenizando aí a didática, né, direito administrativo tende a ser muito chato, é verdade. Grande Júnior, sempre participando aí, ó, mais uma aula incrível. Dani Aranha, equipe do Detonando não dá aula, dá show. E Júlio é um mestre, né, e que é isso, obrigado, né, acolhendo aí de verdade. Veja, a gente trouxe aqui também, ó, a Kátia Peixoto, obrigado a Júlio César por trazer aulas maravilhosas, processo civil, administrativo, vamos agora para RLM, tá? Stephanie, que aula, a didática da professora Ana Cláudia é incrível, amo de paixão, obrigado por compartilhar tanto conhecimento conosco, vamos embora, né? Temos aqui, ó, Paulo, Suelen, Isla, Regina, Nena, Tassiana, Roberta, Jorge, veja aí, ó, Morasca, a gente tá aqui, ó, diante de Adenil. E aí, amei a aula no YouTube, já conheço a Ana Cláudia, maravilha, top. A equipe aqui, ó, você é minha referência administrativa, desde a época do biscoito, maravilhosa, agora no Detonando, né? Obrigado, eu que agradeço aí, ó, material incrível, tá top demais. Pessoal, muito obrigado, eu que agradeço a todos vocês. Tem aqui também, ó, para não esquecer, Heloísa, Samira, Meirelle, Marcela aí, ó, novamente, né, participando na aula passada também. E aí, todo mundo aqui, ó, Maria Eduarda, Elaine, Andréa, Gisele, essa professora é maravilhosa, show de bola. A aula não estava tão boa que acabou, quero mais. É isso aí, pessoal, é isso aí. Vamos agora, né, com o mestre, vamos agora trabalhar com o professor Jairo. E fica aí o reforço do convite, tá? Você que deseja seguir na preparação para PCPE, eu te faço esse convite. Vou deixar aqui o link na descrição. Entra no grupo e só vem, beleza? Meu diretor, pode chamar aí o professor Jairo e vamos embora. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Você aí do Detonando Cursos. Vamos agora a gente detonar raciocínio lógico para o TJPE. Você que vai fazer aí, né, a prova dia 12 de abril, a sua segunda chance no TJPE, tá bem? Mas vamos lá, porque tem muita coisa aqui para a gente revisar, passeando aí por esse edital, tá bem? Vamos trazer aqui já a primeira questão, tá? Essa aqui é aquecimento. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição simples. Só para lembrar, proposição simples não pode ter conectivo, é uma única declaração. Portanto, não pode ser interrogativa, uma pergunta, não pode ser exclamativa, uma exclamação, e nem pode ser uma ordem, algo imperativo, tá bem? Então vamos lá. Na letra A gente tem uma pergunta. Você foi ao dentista? Isso não é proposição, não é? Na letra B, Ana foi à farmácia. Essa é simples. Camila foi ao shopping. Essa é simples. Mas na letra B ele botou uma composição através do I. Então não é proposição simples. É proposição composta, né? Na letra C, outra pergunta. Amanda não foi trabalhar hoje. Cristiano foi? Olha aí, outra pergunta, né? Não é proposição. Na letra D, agora sim, ó. Larissa é auxiliar de farmácia. Proposição simples, como ele perguntou, tá? Na letra E, só para a gente completar aqui, ó, Marta é amiga de Lourdes e Mateus é sobrinho de Carlos. Temos duas simples, mas ele fez uma composição, tá? Então, pode ser que apareça uma questão assim extremamente simples, tá? E lembrando que às vezes o IBFC ele coloca a composição para você contar quantas simples tem. Por exemplo, na letra B tem duas simples,
Na letra E, tem duas simples. É igualmente uma questão bem fácil, tá bem? Muito bem. Segunda coisa que eu quero relembrar aqui para vocês, os operadores lógicos, como é que funciona cada um deles. Vocês precisam dar conta disso. Como é que o I dá V, como é que o OU dá V, o se somente se, enfim, vocês têm que gravar isso aí e eu imagino que todos vocês já sabem isso de cor, né? Afinal, todos já se prepararam para a primeira prova. Mas vamos relembrar aqui. Esse é o intuito, né? Paulo verificou que os valores lógicos de duas proposições lógicas são falsas, tá? Duas proposições lógicas são falsas. Nessas condições, Paulo pode afirmar que... E aí, gente, deixa eu colocar aqui, ó. Letra A, letra B, letra C e letra D. Duas proposições falsas, tá? Então, a gente vai ter sempre uma operação de falsa com outra falsa, tá? Na letra A é um condicional, na letra B é uma disjunção, na letra C é um bicondicional e na letra D é uma conjunção. Então, vamos lá. Letra A, condicional, como é que funciona? Só dá falso de V para F. Como não é o caso, aqui dá verdadeiro e ele errou. Tá bem? Letra B, ou. No ou, como é que funciona? Tem que ter pelo menos uma V para dar V. Aqui não tem uma V, então vai dar falso. E aí ele errou de novo, não é? Letra C, bicondicional. Como é que funciona o bicondicional? Conectando valores iguais dá verdadeiro e valores diferentes dá falso. Nesse caso, ele conecta valores iguais. Então, isso vai dar verdadeiro. E aí, ele acertou e a resposta está aqui na letra C. Tá? Na letra D, era um I, precisa as duas verdadeiras, a gente não tem nenhuma sequer, e isso dá falso, né? E aí, ele errou de novo. E a segunda questão, letra C, recomendo, claro, isso é básico, né? Aliás, as duas primeiras questões aqui são bem básicas, né? O que é proposição lógica e como funcionam os operadores. Vocês vão precisar saber disso aí, tá? Terceira questão, as equivalências, tá? Tem que lembrar isso tudo, gente. Lei de Morgan, modus tollens, não é? A regra do Mané, a regra do Neymar, essas equivalências e negações vocês têm que saber de cor, tá? Vou fazer essa aqui e vou lembrar as outras para vocês. A negação lógica, olha aqui, ó. A negação lógica da proposição se, então. Então, já estou sabendo de antemão que ele quer a negação de um se, então. O que é que está no se? Bruno é investigador e é lutador de judô. Bruno é investigador e lutador de sumô, tá? Então, o que é que tem a outra? Todo investigador sabe lutar. Como esse aqui traz um quantificador, eu vou escrever todo investigador sabe lutar, tá? Então é isso aí que ele quer negar. A gente tem aqui o que a gente chama de primeira, né, que é o antecedente do condicional, e aqui a gente tem a segunda, que é o consequente. Então vamos lá. Como é que a gente nega um condicional? Mantém a primeira e nega a segunda. É a famosa regra do Mané. Por quê? Mantém a primeira e nega a segunda. Então, vamos manter a primeira, I e L, e mantém a primeira e nega a segunda. Como é que a gente nega que todo investigador sabe lutar? Ora, dizendo que algum investigador não sabe lutar, né? Algum não sabe ou existe
tanto faz algum ou existe. Eu estou botando existe porque eu já vi que na resposta tá existe, tá, gente? Podia ser algum lutador ou algum investigador não sabe lutar. Então, existe investigador que não sabe lutar. Então, veja o que foi que a gente fez. Manteve a primeira e negou a segunda. Então, ficou Bruno é investigador e lutador de boxe e existe investigador que não sabe lutar. Letra A gente aplicou a negação do condicional, o mané, tá? Agora, só para lembrar, se for a equivalência do condicional, a gente pode usar a contrapositiva, que é o volta negando, ou a do Neymar, nega a primeira ou mantém a segunda, tá? Só para a gente lembrar aí as outras. Eu imagino, claro, que vocês todos já sabem essas regras, é só para você lembrar, tá? Então, no condicional, a gente tem duas possibilidades. A do volta negando, que é o modus tollens ou contrapositiva, volta negando, né? Ou então a do Neymar, nega a primeira ou mantém a segunda, tá? Se for para negar o I ou negar o ou, aí a gente aplica as leis de Morgan, tá? As leis de Morgan. Como é que é isso? Troca tudo. Troca os dois lados, negando os dois lados, e troca de I para ou e troca de ou para I. Então isso fica para negar P e Q, não P ou não Q, e para negar P ou Q, não P e não Q. Tá? Essas são as principais equivalências que vocês devem saber. Tá certo? Então se liga nisso, porque é um tema que é muito cobrado em raciocínio lógico, equivalências e negações. Tá bem? Muito bem. Lembra que eu disse que vocês têm que saber dos operadores lógicos? Uma das razões é isso aqui, ó. Algumas questões de argumentos vêm com operadores lógicos. E para você resolver, você precisa saber daquilo ali. E aí deixa eu lembrar para vocês aqui uma coisa importante. Ó. Nessa parte dos argumentos, vocês têm dois tipos, basicamente. O primeiro traz os argumentos usando operadores. Você vai encontrar ali premissas com ou, com se então, com i, não é? Aí a gente vai usar a técnica que eu vou fazer agora nessa questão número 4 com vocês. A regrinha dos operadores, que a gente revisou há pouco na questão 2. A outra possibilidade é quando, em vez de usar os operadores lógicos, as bancas usam os quantificadores lógicos. Então você vai ver as premissas com todo A é B, algum B é C, nenhum C é D. Então é com todo, com algum, com nenhum, com existe. Aí a técnica é a dos diagramas, que a gente vai usar na questão 5, tá? Então eu trouxe um de cada tipo. Na questão 4, argumentos construídos com os operadores. Na questão 5, argumentos construídos com os quantificadores. Vamos ver? Olha aqui, ó. Questão 4. Analise atentamente as afirmativas a seguir. Se eu estudar, então eu vou tirar a nota máxima na prova. Ou eu estudo, ou eu vou ao cinema. Eu não tirei a nota máxima na prova. Com base nas afirmativas, conclui-se que, e aí tem as opções. Como eu estou vendo aqui os operadores, tá vendo? Se você observar aqui, ó, você vai ver se, então, não é? Ou, não é? Tá cheio de operadores. Então, esquece diagrama. Vamos codificar isso aí. Se eu estudar, eu vou chamar de E. Se eu estudar, então vou tirar nota máxima na prova, tá? Ou estudo, ou vou ao cinema. E aí eu chamo sua atenção para o ou, tá, gente? É a disjunção exclusiva. Bota o símbolo do ou e sublinha, para você lembrar que é disjunção exclusiva.
E a última, eu não tirei nota máxima. Não ter. Tá? Com base nas afirmativas, né? Ou seja, partindo da verdade dessas afirmativas, que são as premissas de um argumento, né? O que é que dá para a gente concluir daí? Vamos lá. Primeiro que se o não ter é verdade, se a negação de ter é verdade, o ter é falso, né? Porque quando você nega o falso é que vai produzir ali o verdadeiro. Então esse ter que aparece aqui, ó, ele é falso, tá? Ele é falso. E aí, gente, lá na primeira premissa você tem um condicional apontando para falso, mas que é, no final das contas, verdadeiro. Então, só se partir de falso. Lembram disso? Não é? Um condicional que aponta para falso, ele pode ser V, mas ele tem que partir de falso. Porque se ele partir de V para F, aí dá F, né? Então, esse é falso e vem para cá, ó. Esse é falso. E aí a gente chega no ou, que funciona como? Deve ter, para ser verdade no final das contas, né? Deve ter somente um lado verdadeiro. Como o lado esquerdo já deu falso, para esse ou no final das contas ser verdadeiro, esse aqui vai ter que ser o único lado verdadeiro. Pronto, então daí eu percebo que eu fui ao cinema, tá vendo? Letra A é a resposta. Então, se o argumento vier com operadores lógicos, a gente usa essa técnica aí da regrinha, da tabuada, né? Do I, do ou, do se então, como é que dá V, como é que dá F. Tá bem? Agora, se ele vier com os quantificadores, aí a gente vai usar os diagramas. Olhe para aqui o que ele diz nesse argumento, vê só. Nem todos os funcionários de empresa têm casa própria, tá? Todos os diretores têm casa própria, tá vendo? E aí ele vai querer saber como é que fica essa história, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que ele diz é que aqui, ó, todos os diretores têm casa própria. Eu vou começar daqui, tá? Ele até já falou outra aqui sobre os funcionários, mas eu vou começar cumprindo o todo que ele disse ali, ó. Todos os funcionários, todos os diretores têm casa própria. Então eu vou fazer assim, ó. Vou botar aqui, ó. Os diretores e todos eles, o que é que tem? É quem tem casa própria. Esse conjunto, tá? Casa própria. Então, aí está cumprido que todos os diretores têm casa própria. Tá? Mas ele diz que nem todos os funcionários de uma empresa têm casa própria. Então quer dizer que tem funcionário aqui fora, tá? Se eu pudesse colocar o conjunto dos funcionários, eu já posso garantir que aqui tem funcionários. Agora, o que a gente não sabe é se aqui dentro vai ter funcionário ou não, tá? Se vai ter funcionário ou não. Mas que aqui tem. Por quê? Porque nem todos os funcionários da empresa têm casa própria, tá? E aí a gente vai procurar qual é o gabarito correto. A letra A diz, existe um diretor da empresa que não tem casa própria. Não, todos os diretores têm. Essa tá fora. Letra B, os diretores são funcionários da empresa. Não, se tiver um diretor aqui, ele não é funcionário, não é? Letra C, se um funcionário da empresa não tem casa própria, que é o caso deste daqui, então ele não é diretor. Perfeito. Porque se ele fosse diretor, ele teria. Percebeu? O diagrama mostra isso pra gente, né? Se ele está aqui fora, se ele não tem casa própria, ou se ele é um funcionário que não tem casa própria, ele nunca que pode ser um diretor, porque os diretores estão lá dentro e os que não têm casa própria estão lá fora. Então a resposta certa é a letra C e fica aí essa recomendação, tá? De acordo com o tipo de argumento, você faz de um jeito ou de outro. Agora, lembrando que o IBFC já cobrou aquelas questões com argumentação por dedução, indução e abdução, tá?
recomendo que vocês dêem uma revisada naquilo, tá? Eita, Jair, eu perdi o material, eu não vi mais a live, eu não estava presente naquela live que tu fez, naquela revisão, enfim. No meu canal, vem aqui, ó. Venha aqui que você vai encontrar um vídeo explicando isso aí, tá? É @prof. Jair Teixeira. Aproveita, se inscreve no canal, claro, né? E vê se já tá me seguindo aqui no Instagram, beleza? Muito bem, então, com isso aqui, gente, nessas primeiras 5 questões, a gente fecha essa parte aí do raciocínio lógico, digamos, propriamente dito, de V e F, de argumentos, de equivalências, de operadores, de proposições, tá? Eu sintetizei aí nessas 5 primeiras questões. Na sexta, aí eu já avanço para a parte do raciocínio sequencial, que é outro item lá do seu edital. Ele diz o seguinte, ó, analise a sequência numérica a seguir. Assinale a alternativa que indica correta e, respectivamente, os valores que substituem x e y. Então, se você prestar atenção nessa sequência, eu acho que não é difícil de notar que ele traz aí 2 sequências intercaladas, não é? 5, 4, 3, 2, 1, 0. É ou não é? Essa está baixando 1. Então, esse y aqui é 0. Agora, olha a outra sequência que ele intercalou com essa. 8, 7, 6, 5, 4. Tá vendo? Ele vai também baixando 1 e esse seria 6. De modo que x é 6 e y é 0, tá? O que é que eu quero mostrar com isso? Que um dos tipos de questões com raciocínio sequencial, gente, é esse aí que você tem que revelar um padrão para prever aí algum termo da sequência, tá bem? Aí é observar, inclusive considerar essa possibilidade de que haja 2 sequências intercaladas. Mas existe um outro tipo de questão com sequência que eu trouxe aqui na próxima questão 7, que é aquela com os blocos, né, os carimbos, em que você pega a posição desejada, divide pela quantidade de elementos do bloco e observa o resto. Vamos lá? Vamos relembrar aqui? Está na questão de número 7. Olha aqui. Considerar a sequência de letras. E aí ele sequenciou o quê? Café, 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 café. Não é? Coisa boa é café. Inclusive, não sei se você observa na minha caneca, mas aqui ele diz que primeiro eu tomo café, depois eu faço as coisas, né? Tá bem alusiva aí e bem de acordo com essa questão. Eu sou mesmo viciado em café. Eu tenho que me policiar, porque senão eu passo da conta e não consigo dormir à noite. Mas isso tem nada a ver com a aula. Vamos lá. Considere a sequência de letras café, 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 formada pela repetição indefinida da palavra café. Qual é a letra que ocupa a segunda milésima, 22ª posição? Ou seja, ele quer na posição 2022. O que é que a gente faz sempre, pessoal? Pega a posição desejada, 2022, e divide pela quantidade de elementos do seu bloco. No caso aí são 4 elementos, porque são 4 letras, C, A, F, E, né? Café, 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 sempre 4, 4, 4, 4. Então você divide a posição por essa quantidade de elementos, tá? Então aqui, ó, 20 por 4 dá 5, 5 vezes 4, 20 para 20 nada, desce o 2, 2 por 4 dá 0, 0 vezes 4, 0 para 2, 2, desce o 2, 22 por 4 dá 5, vezes 4, 20, para 22, 2, e aí houve resto 2. O que é que significa resto 2? Significa que é a segunda letra do seu bloco, tá? É a segunda letra do seu bloco, que é a letra A, que está aqui na alternativa B, tá? Então, lembrando, ó, se der resto 1, é a primeira letra, primeiro elemento, né? Pode não ser letra. Se der resto 2, é o segundo elemento. Se der resto 3 é o terceiro elemento. Até se der resto 0, é o último elemento, porque ali completou o bloco, tá? Então, resto 0 é o último elemento do bloco, tá bem? Beleza? Então, vejo aí essas duas possibilidades com as sequências. A primeira é a que você tem que
identificar o padrão para prever algum próximo elemento da sequência. E a outra é essa aí dos blocos. Tá bem? Muito bem. Bom, avançando aqui para o item de diagramas lógicos, tá? Deixa eu falar aqui uma coisa importante. Ó. É item também lá no seu edital, os diagramas lógicos. Só que tem um item também que é o do raciocínio quantitativo, né? Então, a banca pode cobrar o diagrama somente no aspecto qualitativo ou então trazer o aspecto quantitativo para os diagramas. Então, no aspecto qualitativo, ele não vai botar quantidades ali, ele só vai dizer, ó, tem elemento de A que é de B, tem ninguém de C que está em D, tá? Todo elemento de C é de D, só no visual ali dos diagramas. Mas quando ele traz o aspecto quantitativo para os diagramas, aí vira aquelas questões de conjuntos, onde você tem que saber quantos tem na interseção, quantos tem só aqui em A, quantos tem só em B, quantos estão fora, enfim. Aquelas questões que vocês já sabem fazer, eu imagino, mas claro, estamos aqui para revisar e eu trouxe uma de cada para vocês verem. Vamos lá. Começando aqui pela sem quantidades, tá? Em um estudo sobre conjuntos, considere 3 conjuntos A, B e C representados em um diagrama lógico. Suponha que todos os elementos de A pertencem a B, que existe pelo menos um elemento em B que não pertence a C. Opa, isso é importante. Ó. Opa. Que todo elemento de A está em B, o diagrama já sugere. Agora, isso aqui é importante. Ó. Existe pelo menos um elemento de B que não pertence a C. Tá? Então, tem gente aqui nessa parte de B, ó, nessa parte aqui de B, ó, que não está em C, tá? Se esse cara a que ele se refere está em A ou não, eu não sei, mas que aqui tem gente, tem, porque ele está garantindo, tá bem? E que nenhum elemento de A pertence a C. Isso também o diagrama já sugere na medida em que botou o A afastado do C. Então, analise as assertivas e classifique como verdadeira V ou falsa F. Então, vamos lá. Todo elemento de A pertence a B. Todo elemento de A pertence a B, verdadeiro. É só você olhar aí no diagrama, né? Todo elemento de A pertence a B. Segunda, existe elemento de B que não pertence a C. Também verdade, é o que eu pintei de verde aqui, ó. Existe pelo menos um elemento de B que não pertence a C, tá? Terceira afirmação. Todo elemento de A pertence a C. Não, pelo contrário, nenhum elemento de A pertence a C, né? E a última, nenhum elemento de B pertence a C. Falso também, ó, porque pode ter elemento aqui de B que pertence a C. Então, na sequência ficou VVFF, que está aqui na letra E. Tá? Então, essa seria a pegada ou a abordagem de uma questão que traz aí o raciocínio com os diagramas lógicos, mas sem trazer as quantidades, tá? Trazendo as quantidades, a questão ficaria assim, ó. Vê. Em uma enquete com torcedores para escolher a mascote de um time de futebol, cada pessoa poderia votar em até duas mascotes. E as duas mais votadas foram o tamanduá e a capivara. Ao final, verificou-se que 31 torcedores votaram no tamanduá, 41 votaram na capivara, 26 votaram nos dois e 59 não votaram em nenhum desses dois. Assinale a alternativa que apresenta o número total de torcedores entrevistados. Então, é claramente uma questão aí com dois conjuntos, não é? Eu vou fazer aqui o meu conjunto universo, que é o total. Quantos são? Não sei. Aliás, foi isso que ele perguntou, né? Eu sei que está dividido aqui em quem votou no tamanduá e quem votou na capivara, conjunto T e conjunto C. E aqui a gente vai colocar as quantidades, tá? Vou começar por aqui, porque 26 votaram nos dois, então eu já vou botar aqui, ó, 26, tá? 31 votaram no tamanduá. 26 já estão aqui. Faltam 5. 5 tem que estar aqui. É quem votou só no tamanduá, não é? Porque 31 inclui aqueles 26. 41 votaram na capivara, dos quais 26 já estão aqui.
Para 41, quanto falta? 15. Então, 15 está aqui, não é? E 59 não votaram em nenhum deles, tá? Então, agora a gente vai somar isso tudo para poder a gente ver qual é a resposta. Então, 5 com 26 dá 31, 31 com 15 dá 46, 46 com 59, 105. Esse universo é de 105 entrevistados que está aqui na letra A, tá? Então, caso a banca cobre diagramas lógicos, que é uma muito boa aposta para a prova, pode ser no aspecto qualitativo ou também no aspecto quantitativo, tá? Muito bem. Agora entrando numa parte que eu aposto muito que vai estar na prova, que é de análise combinatória e probabilidades. Aí eu acho mesmo que vai estar na sua prova, tá? Por isso que eu dei um destaque maior aqui para essa parte. Vamos lá. Ana vai a uma festa e precisa escolher sua roupa. Ela possui 5 camisas, 3 saias e 2 pares de sapatos. De quantas formas diferentes Ana pode se vestir escolhendo uma peça de cada? Presta atenção, gente, porque aqui, ó, ela tem... Eu vou botar aqui só para dar o efeito, tá bem? Não precisa você escrever isso na prova, não. Mas é só para relembrar uma coisa importante aqui para vocês. Ó. Camisas, ela tem 5. Saias, Ana tem 3. E sapatos, não é? No caso, em pares, né? Ela tem 2. Só que ela vai escolher uma camisa, uma saia e um par de sapato. Vocês percebem que ela não vai formar grupinhos dentro do conjunto, só vai escolher uma camisa, uma saia e um sapato. Então, nesse caso, gente, não há que se falar em arranjo, combinação. Isso é quando você vai formar grupinhos, mais de um. Aqui não, ó. Eu vou escolher uma camisa, uma saia e um sapato. Quantas opções de camisa a gente tem? 5. E de saia, 3. E de sapato, 2. Multiplicam-se essas possibilidades, essas quantidades, e você vai encontrar aí 30, que está na letra B de bola, tá? Então, lembrando que o IBFC já cobrou muita questão simplesmente com o quê? Princípio fundamental da contagem, tá? É quando você começou a estudar análise combinatória, nem entrou ainda em arranjo, combinação, nessas coisas, tá bem? Então, já cobrou muito, inclusive com cardápio, eu já vi várias questões assim da banca. 5 opções de entrada, 4 de prato principal, 3 de sobremesa. De quantas maneiras o cara pode formar seu cardápio, seu almoço? 5 vezes 4 vezes 3, não é? 10 opções de proteína, 8 de carboidrato, 7 de salada. 10 vezes 8 vezes 7. Então se liga nisso. Agora, se você vai num grupo escolher mais de um elemento, portanto formar grupinhos, opa, aí você tem que analisar se é arranjo ou se é combinação. Quem é que diz isso? A presença ou não da ordem. Vamos ver? Olha aqui, ó. Veja. Certa pessoa sempre cria senhas de 4 algarismos usando uma das iniciais do seu nome, seguida de 3 algarismos, de 0 a 9, com repetição permitida. Na verdade, olha aqui diz aí que é usando uma senha de 4 elementos, né? De quatro elementos, porque é uma letra e 3 algarismos. Mas eu entendi. Uma letra e 3 algarismos. Tá bem? Então, aqui são algarismos. Tá? E aqui é uma letra. Mas é uma letra iniciais do seu nome. A, D, O, M. Tá bem? Então, vamos lá. Ao todo, quantas senhas, começando com a letra A, ela pode criar? Vamos lá. Agora, você vê que você vai ali... Na letra, não, que você só vai escolher uma, né? Mas nos algarismos, você vai escolher 3. Não é verdade? Você vai escolher 3. Então, a pergunta é,
Se você mudar a ordem de escolha desses algarismos, você muda a senha. Claro, se você escolhesse 1, 2, 3 como os 3 algarismos e trocasse para 3, 1, 2, mudou a senha, né? Então, nesse caso, há ordem. E se há ordem, lembra? Arranjo. Arranjo. E se é arranjo, deixe que eu me arranjo com os tracinhos, tá? Então, a gente vem aqui e vai simplesmente preencher essas quantidades, tá? Veja que ele disse que tem que começar com a letra A. Tem que começar. Então, gente, aqui só tem uma opção, que é a letra A, não é? E os algarismos de 0 a 9. De 0 a 9 são 10 algarismos. E olha, pode repetir se quiser, tá? Então, você vai ter 10 opções para cá, 10 opções para cá, 10 opções para cá. Pode escolher à vontade, tá? Pode escolher à vontade. Então, o que daria aí 1000 senhas possíveis que está na letra B de bola, tá? Então, se liga nisso. Elementos, sejam letras ou algarismos, formando senhas à ordem, tá? Então, arranjo. É só botar os tracinhos e multiplicar. Quando é combinação, é que a gente divide pelo fatorial da quantidade escolhida. Vamos já chegar numa dessa, tá bem? Mas ainda ficando no arranjo, a gente tem os casos particulares das permutações, que são aqueles casos em que a gente vai formar filas com os elementos, tá? O caso trivial, basicão da permutação é uma fila simples. É você ter 5 pessoas para formar uma fila, vai conseguir fazer de 5 fatorial maneiras. É você ter uma palavra como, sei lá, caderno, que tem 7 letras todas diferentes, pode organizar essas letras em filas, formando ali anagramas de 7 fatorial maneiras. Toda vez que você pensar em fila, você vai fazer o fatorial daquela quantidade de letras, de pessoas, de elementos, tá? O que é que pode pegar aí, tornando a permutação em 2 casos especiais? É quando ele exigir que alguns elementos fiquem juntos, ou quando nos elementos houver elementos repetidos. Vamos ver como é que você faz isso? Olha só. Na questão 12, ele diz o seguinte: durante uma exposição institucional, considere que a prefeitura irá fixar 8 banners informativos diferentes em uma parede. Os banners serão fixados em um ao lado do outro, da esquerda para a direita. Desses banners, 4 tratam exclusivamente de programas sociais e devem permanecer sempre lado a lado, formando um bloco contínuo. Ele ainda deu a dica aqui, ó. Formando um bloco contínuo. Considerando o exposto, de quantas maneiras distintas todos os banners podem ser organizados nessa sequência. Então, são 8 no total, 4 deles devem estar todos juntos. Então, eu vou fazer assim, para você lembrar de como é que a gente resolve isso. Eu vou botar aqui, ó, 1. E aqui mais 1, 2, 3. Então, vamos lá. Imagine que a gente tem aqui, ó. E aí, ó. Vamos fazer isso. E vamos supor que aqui são os 4 banners que eu quero que estejam sempre juntos. O que é que a gente faz? Considera-os como um bloco só, tá? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Contar quantos blocos ficaram. 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocos. Coloque esses blocos em fila. 5 fatorial. Agora, dentro do blocão, esses 4 elementos também podem se variar aí numa fila, numa mini fila, dentro da grande fila. Então, você associa uma filinha desses 4, tá?
Você faz inicialmente a fila de todo mundo, de todos os blocos, mas faz a fila dentro daquele blocão, tá bem? Então a gente teria 5 fatorial é 120, lembrando que aqui é 5 vezes 4 vezes 3, né? Até chegar em 1. E 4 fatorial é 24. Então, se a gente multiplicar, vai dar 2.880, que está na letra D, tá? Lembrando que, presta atenção, se ele fixar uma ordem dentro do blocão, se ele fixar que os programas sociais devem estar nesta ordem, não mexa, aí você não faz isso, tá? Se por acaso ele fixar uma ordem. Não foi o caso. Então, eles só precisam estar juntos. Se podem estar juntos, é em qualquer ordem. Aí eu faço a fila deles também ali. Tá bem? Muito bem. E o segundo caso que eu falei é quando tem letras repetidas. Por exemplo, um anagrama é qualquer recombinação das letras de uma palavra mudando a ordem. Considere a palavra válvula. Assinale a alternativa correta que adequadamente apresenta o número de anagramas dessa palavra, incluindo a palavra original. Ou seja, incluindo a palavra válvula. Não é? Quantos são todas as arrumações, todas as filas, todos os anagramas. Veja que a palavra válvula, ela tem 7 letras, né? Então a gente vai ter que permutar essas 7, que daria, ou dará, né, 7 fatorial. Só que tem que observar que 7 fatorial seria a resposta pronta e definitiva, por exemplo, para a palavra caderno, que tem 7 letras, mas são todas diferentes. Com válvula não é assim, ó. Válvula tem, ó, 2 V's, válvula tem, ó, 2 A's e válvula tem também 2 L's, tá? Então, o que é que a gente faz? 2 vezes, a gente pendura aqui, ó, um 2, para lembrar. 2 A's, pendura aqui também. E 2 U's, pronto. Então, vê, o que é permutação de 7? Do mesmo jeito que seria como é caderno, você faz 7 fatorial. Mas quando tem elementos repetidos, você sai, ó, colocando aqui embaixo, ó, o fatorial de todo mundo para corrigir por cada letrinha igual dessa daí. Todos esses fatoriais dos iguais embaixo se multiplicando. Tá bem? Então, ó, 7 fatorial vai dar 5.040. Cada 2 fatorial desse aqui dá 2, né? Cada 2 fatorial desse aqui é 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Quando você dividir aqui por 8, você vai encontrar 630, que está aqui na letra B de bola, tá? Então, se liga nisso, se liga nisso. Se por acaso a permutação exigir elementos juntos, considera um bloco só. Não esquece de fazer a filinha dentro do bloco, tá? A menos que ele proíba. E se a permutação tiver elementos iguais repetidos, não esquece de dividir pelo fatorial dos iguais. Beleza? Muito bem, mas a gente tem ainda o caso de quando não há ordem, não é? Que é o caso da combinação. Vamos ver aqui? Olha esse. A Controladoria Geral do Estado precisa formar uma comissão disciplinar para analisar processos administrativos parados. Estão disponíveis 5 auditores sêniores, 6 auditores júniores. Sabe-se que a comissão deve ser composta por 4 membros. Nessas condições, de quantas formas distintas essa comissão pode ser formada, de modo que haja obrigatoriamente 2 auditores sêniores e 2 júniores, tá bem? Muito bem, então eu já entendi aqui que aqui tem quem é sênior e aqui tem quem é júnior, né? Aqui tem 5 e aqui tem 6. E nessa comissão eu tenho que escolher 2 daqui e 2 daqui. Uma dupla de sêniores e uma dupla de júniores, tá? E a pergunta é, percebeu que eu estou formando grupinhos? Estou indo em cada grupo desse, em cada conjunto desse, escolher mais de um, não é? Então, vamos lá.
Se eu vou formar uma dupla, tá? Para fazer lá uma comissão. Tem diferença se eu escolher Paulo e Carlos ou Carlos e Paulo? Não, é a mesma coisa. Então é combinação. O que é que a gente tem que fazer? Combinar esses 5 sêniores, escolhendo 2. Combinar esses 6 júniores, escolhendo 2. E associar uma dupla de sênior a uma dupla de júnior. E sempre na associação é multiplicação, tá? Então a gente precisa fazer essa conta aqui, ó. Combinação de 5 escolhendo 2. Se é para escolher 2, ó, 5 opções para o primeiro, 4 para o segundo. Se é combinação, divide aqui pelo fatorial de 2, tá? Aqui vai dar 10. E na combinação de 6, escolhendo 2, é a mesma coisa. Escolhendo 2, ó. Escolhe 6 aqui, 5 aqui. E se é combinação, divide aqui pelo fatorial desse. Esse aqui vai dar 15, tá? Então, temos 10 vezes 15, que dá, claro, 150, que está aqui na letra B de bola. Tá bem? Então, a gente tem aí a outra possibilidade, que é a de combinação. Então, ó, fechando aqui a análise combinatória, pode ser uma questão de PFC, só multiplicar as quantidades, ou pode ser de agrupamentos. Arranjo, só botar tracinho multiplicar. Dentro de arranjo, o caso das filas, que são as permutações. Destaque aí para com elementos juntos ou com elementos repetidos, ou onde não há ordem, que são os casos de combinação, não a ordem. Tá bom, gente? E outra aposta aí, muito forte também, claro, é o de probabilidades. Vamos ver aqui. Olha só. Cada um dos 3 casos de probabilidades aqui para relembrar com vocês. Primeiro caso, o basicão. É só fazer favoráveis sobre possíveis. Veja. Uma urna contém todos os números naturais de 1 a 21. E será sorteado um número ao acaso. A probabilidade de ser um número par é... Vamos lá. Vai ser sorteado um número e aí qual é o total? Quantos números tem aí? Nessa urna, de 1 a 21, tem 21. Qual é o desejo que ele quer? Vou marcar aqui para vocês verem. Ó. Aqui você vê o total, né? 21. E qual é o desejo? Ele vai sortear e quer o quê? Sair um número par. De 1 até 21, a gente tem 10 números pares, né? São 10 pares e 11 ímpares. Jário, por que tem mais ímpar do que par? Porque começa com ímpar e termina com ímpar, né? Então tem 11 ímpares e 10 pares, não é? 10 pares. Esse aqui é o grupo do desejo, é o que você quer que saia, né? 10, um desses 10. É como eu digo, é você atirar nos 21 para acertar em um dos 10 pares. E aí a probabilidade o que é? É o desejo sobre o total. 10 dividido por 21. Isso vai dar, gente, aproximadamente 0,476, tá? Que seria aí algo em torno de 47,6%. Portanto, é mais de 46, que está aí na letra C. Tá bem? Então é o caso mais simples aí de probabilidade, tá bom? O segundo caso é o da probabilidade condicional, tá? Que é marcado por aquela expressão sabendo-se que, dado que, sabe-se que, uma vez que, né? Veja como é fácil de você matar. Num colégio, 60% dos estudantes participam do clube de música e 40% participam do clube de robótica. Sabe-se também que 30% dos estudantes participam de ambos os clubes. Bora parar aqui, porque nessa questão a gente tem diagramas lógicos com abordagem quantitativa. Então vamos lá, vamos já dar conta disso aí, ó. Vamos já dar conta disso aí. Vamos botar aqui o universo de 100%, né? De 100
Pode tirar a porcentagem, não tem problema. Né? E aqui é quem tem o quê? É clube de música, né? Música e clube de robótica. Então vamos lá. 30 dos 100, né? Participam de ambos os clubes. 30 dos 100. Agora, 60 dos 100 participam de música, já temos 30. Completa com 30 para fazer 60, né? E 40 dos 100, robótica, já temos 30, completa 10. Ó. 60 aqui, 40 aqui. Beleza? Então já temos aí no nosso diagrama 30 mais 30, 60, com mais 10, 70. Para 100 faltam 30. Esses estão aqui fora, que são os que não participam de nenhum dos clubes. Tá bem? Muito bem. Agora vamos lá fazer a questão no que ele perguntou. Se um estudante é escolhido aleatoriamente, pare aqui. É escolhido aleatoriamente. Bom, a princípio pode ser qualquer um dos 100, é ou não é? Afinal, todo mundo aí é estudante, né? Estando nos clubes ou não, são estudantes. Mas olha o que ele continua. E o que, gente? Sabe-se que ele é membro do clube de música. Sabe o que significa isso? Ele é membro do clube de música. Não pode ser aqui e nem pode ser aqui. Com certeza é alguém desses 60. Porque ele disse, é alguém de música. Então, o seu universo, que era de 100, caiu para 60. E a pergunta é, qual é a probabilidade de que ele também seja membro de robótica? Desses 60 aqui, ó, o desejo de ser de robótica só é atendido nesses 30, não é? E a probabilidade fica o desejo de ser de robótica nesse universo reduzido de 60. Isso dá o quê? Claro, metade, né? 30 é metade de 60, 50% que está aqui na letra D. Tá? Então veja que na hora em que ele dá aquele sabe-se que, ele reduz o universo. Aí você reduz, mas continuou fazendo o desejo sobre o total, né? Naquele total reduzido de 60, o desejo para ser de robótica só é atendido em 30, né? Então 30 sobre 60. Tá claro? É o segundo caso. E o terceiro caso é o da regra do I, onde você vai multiplicar as probabilidades, tá? Vamos lá? Considere que uma caixa contém 30 camisas, sendo 10 de manga longa e 20 de manga curta. E eu já vou anotar aqui, ó. De manga longa são 10. De manga curta são 20. O que dá um total de 30. Muito bem. Continuando. Assinalar a alternativa que corresponde à probabilidade de, ao retirar 2 camisas dessa caixa, uma de cada vez e sem reposição. Muito bem. Saiu, tá fora, tá? A primeira camisa seja longa, de manga longa, e a segunda seja de manga curta. Então, ele quer a probabilidade de ser o quê? A primeira manga longa e a segunda de manga curta. Vamos lá, vamos olhar para essa caixa e dizer, vou tirar a primeira camisa, qual é a probabilidade dela ser de manga longa? Desejo sobre o total. O desejo é de 10, né? Que seja de manga longa. E o total? O total é de 30. Então, essa probabilidade de ser de manga longa é o quê? 10 sobre 30. E, multiplica. Vamos agora tirar a segunda, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Presta atenção, porque a essa altura, tiramos uma longa, né? Caiu para 9 e aqui caiu para 29, né? Agora, ele quer que seja o quê? Uma curta. Então, ó, o meu desejo agora tá de 20, né? Manga curta. E o meu total, que era 30, já saiu 1, né? Caiu para 29. Então, de novo, o desejo sobre o total. E aí, vamos ver quanto é que dá isso, né? A gente vai cortar aqui o 0.
1 vezes 20, 20, sobre 3 vezes 29, 87. Então, se a gente dividir aqui o 20 pelo 87, isso vai dar mais ou menos 0,2299, né? É algo aí bem perto de 23%, né? Seria 22,99%, tá? Então, ó, se você observar, ó, 1/5 é 20%, que é 0,20, e 1/4 é 25%, né, que é 0,25. Então, o nosso, 23% mais ou menos, é maior que 20% e menor do que 25%. E a resposta está aqui na letra B de bola. Tá bem? Então, olha só. Probabilidades, o que é que você pode esperar aí? O caso mais trivial, o mais básico, não tem nada, é só a experiência e você vai fazer o desejo sobre o total, ok? E o caso da probabilidade condicional, que é o do sabendo-se que, isso vai reduzir o seu universo, você reduz e continua fazendo lá o desejo sobre o total, tá? E o terceiro caso, que é o último, o da regra do i, você multiplica, se tivesse ou, que não foi o caso, você somaria, tá bem? Você somaria. Muito bem, para a gente finalizar, eu trouxe aqui uma questão do raciocínio lógico analítico, tá? Que são aquelas questões de interpretação de texto, né? Não tem muito que você estudar, é só conhecer, saber, para na hora não ficar nervoso de que danado é isso. É um texto para você analisar. Eu trouxe aqui um exemplo para você ver, tá? Então vamos lá. Olha o que diz aqui esse texto. O aprendizado das ciências da matemática e suas tecnologias pode ser conduzido de forma a estimular a efetiva participação e responsabilidade social dos alunos, discutindo possíveis ações na realidade em que vivem, desde a difusão de conhecimento a ações de controle ambiental ou intervenções significativas no bairro ou localidade, de forma que os alunos sintam-se de fato detentores de um saber significativo. Sobre o trecho citado acima, é correto afirmar que, vamos lá, letra A. Letra A. O aluno poderá deixar de frequentar a escola para participar ativamente. Eu, na prova, já parava aí. Né? Me diga, onde é que esse texto está dizendo que o aluno poderá deixar de frequentar a escola? Né? Isso aí é absolutamente absurdo o que ele diz, tá? Letra B. O trabalho realizado com projetos interdisciplinares em torno de temas relevantes para a sociedade é um exemplo de atividade que tem esse propósito. Eu acho que isso aí é exatamente o que sintetiza esse texto, tá? Mas digamos que na prova você simpatizou com a letra B. Bicho, é B, viu? Eu acho que é a letra B. Vamos seguir. Bota o pontinho ali. Vamos seguir. Letra C. O professor poderá deixar de lecionar matemática para falar de problemas sociais. Isso não precisa nem comentar, né? Claro que não está dito isso no texto, obviamente. Né? O professor vai parar de ensinar matemática para falar de problemas sociais. Não é isso que o texto está dizendo, né? Letra D. Os alunos devem ser detentores de um saber significativo e, assim, fazer com que as aulas tenham maior produtividade e dificuldade. Eita, ele estava indo até bem. Ele estava construindo aí, com outras palavras, também uma síntese do que ele falou. Mas está dito que, assim, os alunos vão ter uma maior produtividade e maior dificuldade. Tá, não. Em nenhum momento o texto disse isso, o que desqualifica a letra D. Tá vendo? E aí diz que na letra E, o trabalho realizado com avaliações é necessário para que o aluno se sinta. Nem de avaliações ele falou, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso quando eu não cravei a B aqui, né? Fazendo aqui um teatrinho para você. É que nesse ponto, gente, do raciocínio analítico, é possível que aconteça isso. Você vai eliminar ali umas 2, 3, até 4
opções absurdas, né? E vai restar ali uma ou duas que você pode ter dúvida, não é? Aí você vai ficar com muito mais chance se você tiver atenção. Cuidado, porque cada palavrinha mal colocada ali pode invalidar, né, a opção, como foi na letra D, quando ele ia tão bem, mas disse que o aluno teria mais produtividade e dificuldade. Em nenhum momento ele falou disso. Tá bom, gente? Então, resumindo isso tudo, temos a parte da lógica proposicional e de argumentação, que é o que os alunos chamam normalmente de V e F, do raciocínio lógico propriamente dito. Isso inclui proposição, operadores, equivalências, argumentos, tudo mais. Temos a parte do raciocínio sequencial, tá? Nas sequências lógicas. Destaque aí para aquelas que escondem um padrão lógico e aquelas que você tem que dividir a posição pela quantidade de elementos do bloco e observar o resto, tá? São dois modelos aí bem frequentes. A gente tem também a questão dos diagramas lógicos, que pode ser qualitativamente abordado ou quantitativamente abordado, tá? E a gente tem aí como grande apostas as questões de análise combinatória e de probabilidades. Em análise combinatória, PFC, princípio fundamental da contagem, só multiplicar as quantidades. Não tem grupinho, está escolhendo um em cada conjunto. Ou, se for grupinho, você observar se há ordem ou não. Se há arranjo, deixe que eu me arranjo com os tracinhos, se não, combinação, tem que fazer a fração para dividir pelo fatorial da quantidade de elementos que você está escolhendo. E dentro do bloco de arranjos, se liga aí nas permutações, nas filas, com destaque para aquelas em que os elementos aparecem juntos ou aquelas em que os elementos são repetidos. Beleza? E, por fim, as probabilidades, em 3 modelos clássicos. O mais básico de todos, que é o quando você faz simplesmente favoráveis sobre possíveis. O segundo, que é o da probabilidade condicional, caracterizada aí, marcado pela expressão sabendo-se que, tá? Diminui o espaço amostral, você diminui, mas vai continuar fazendo favoráveis sobre possíveis, tá? E o terceiro, que é a regra do i e a regra do ou, que em linhas gerais, né, você pode guardar assim, no i a gente multiplica e no ou a gente soma, tá bem? Então, eu acho que a sua prova vai passar muito perto disso tudo que está aqui. Lembrando que na lógica de argumentação, revisa ali aquela coisa de abdução, dedução, indução, que é uma coisa que os alunos normalmente não gravam muito bem, não é? E se a gente trouxesse aqui, ia tomar um tempo grande da nossa revisão e para um único assunto, tá? E que talvez não esteja na sua prova. É só para você não deixar nenhuma ponta solta. Vai lá no meu canal que você consegue assistir a essa revisão, tá bom, gente? No mais, é desejar sorte aí para vocês, que vocês consigam dessa vez a tão sonhada aprovação, tá? Um grande abraço a todos e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade.